Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver aí se o pessoal já está chegando. Deixa eu ver. Tem aí, Rafa, para. O pessoal já está entrando. Olá, Dejane, tudo bem? Já estamos aí com algumas pessoas, né, gente? Hoje o pessoal está chegando aí do trabalho para essa noite especial, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o TEA na vida adulta. Vai dando um oizinho aí, olha. Valdemira, Cidinha. Olá, Cidinha. Aqui, deixa eu acompanhar aqui pelo outro celular. Boa noite, Márcia. Vai colocando aí de onde vocês são. Se vocês já são alunos aqui do Grupo Rema, já acompanham o nosso trabalho. Essa vai ser uma noite muito especial, né? Uma noite da gente compartilhar um pouco de conhecimento que vocês têm pedido aqui dentro do Grupo Rema. Falar um pouquinho sobre o TEA na vida adulta, né, gente? Esse tema tão importante. A gente tem visto aí muito aumento do diagnóstico do TEA na vida adulta. A gente sabe que o Brasil hoje, a gente ainda não tem dados específicos ainda, né? A gente tem aí um centro de controle de doenças aí que publicou um estudo em 2022. A gente tem alguns estudos aí de prevalência sobre o TEA na vida adulta, mas nada ainda muito correto ainda, né, em nível de dados. Por quê? Esse assunto tem vindo à pauta faz pouco tempo. A gente percebe muitas pessoas tendo diagnóstico. Tem alguém aqui que está aqui na live que tem já algum diagnóstico de TEA que já teve ou que tem algum parente, algum filho? Coloca aí se você está aqui, se você tem o diagnóstico ou se você tem alguém muito próximo de você que recebeu o diagnóstico. Sabe o que a gente está percebendo, pessoal? Que as pessoas estão recebendo o diagnóstico e elas estão um pouco perdidas. E daí, Mari, depois do diagnóstico, o que fazer, né? Então, nós estamos aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês, para abrir um espaço de discussão, onde vocês possam sentir que o Grupo Rema Educação ele tem apoiado essa causa, ele tem aberto um canal de discussão para ajudar, né? Ó, a Vitória diz que tem um parente, a Sanlu tem o genro, que mais? A Márcia Dias tem o filho de suporte 1. Tem gente aí que trabalha, né? Tem gente que é autista, tem a filha autista. Olha que legal. A Mirelle tem um adolescente com TEA e vejo quanto ainda temos que aprender, verdade. Todos nós temos que aprender, né? O sobrinho de 4 anos, que legal. Neuropsicopedagoga tem a filha. Gente, e assim, o TEA na infância, né, são algumas intervenções específicas. O TEA na adolescência são outras, né? O TEA na vida adulta são outras. Então, a gente discute aqui no Grupo Rema muito sobre o TEA na infância, né? A gente tem aí professores capacitados, nós temos as nossas especializações, a gente tem formado aí professores do Brasil todo nessa área para criança, e agora a gente começou a esse estudo mais profundo do TEA na adolescência e na vida adulta. Então, para quem não me conhece, aí eu sou a Mara Duarte, né? Eu sou a mentora aqui dentro do Grupo Rema, e aqui a gente é uma comunidade em que a gente compartilha esses conhecimentos. Aqui a gente entende que cada criança, cada adolescente, cada adulto é um ser único, um ser que merece uma atenção única. Então, falar sobre esse assunto é muito importante. Olha lá, Isabel, ó. Há um mês iniciou comigo na clínica um adulto de 32 anos de nível 3 de suporte. Ó, ela está buscando materiais, pois é o primeiro caso de TEA adulta que ela atende. Pois é. E vocês aí que têm atendimento clínico, cada vez mais vocês estarão recebendo aí adultos com esse diagnóstico, né? Mara Poderosa tem um sobrinho com TEA superdotado. A Ionara 24 está falando isso. Geralmente, né? Eles têm muitos autistas superdotados, a gente sabe disso.
A Luana, estudo pós na Rema, estou na quarta pós, inicio a pós de TEA agora em março, indico a Rema para todos. Obrigada, minha querida, obrigada. A Beth colocou que ela tem vários alunos com TEA em sala de recurso. Então, para começar esse assunto, gente, hoje nós convidamos, na verdade, uma aluna aqui do Grupo Rema, uma aluna que é TEA, tá? Ela chama Vanessa Cristina Tirelli. Vanessa já tá aí? Ela tem a idade de 35 anos. A Vanessa ainda é solteira, né? Não se casou lá, Vanessa, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite, você tá me ouvindo? Tô sim. Ai, que bom. Tudo bem com você? Tudo bem, um pouquinho nervosa. Não. Aqui você está num espaço seguro, num ambiente muito seguro, viu? Uma alegria ter você aqui, né? A Vanessa, ela é graduada em Estudos Sociais, ela se graduou em 2011. Gente, ela é especialista em TEA já e ela faz psicopedagogia aqui com a gente, aqui na Rema, né? Então, hoje nós vamos começar essa discussão que não termina hoje, né? Nós vamos fazer várias lives sobre esse assunto. Nós vamos começar falando um pouquinho da Vanessa, conversando um pouquinho sobre como é que foi a experiência dela, né? Como é que foi a vida da Vanessa, um pouquinho, até esses 35 anos. Quando que a Vanessa recebeu esse diagnóstico? E como é que ela tem feito, né, em relação a esse diagnóstico? Como é que ela tem se autoconhecido? Como é que ela tem trabalhado? E eu creio que isso vai ajudar muito vocês, né, nessa troca de experiência. Hoje a gente não vai falar, gente, sobre conceitos, estratégias, porque a gente tem uma especialização que é focada nisso. Hoje a gente vai bater um papo, né, com a Vanessa sobre isso. Está pronta aí, Vanessa? Sim. Então tá bom, vamos lá. Vanessa, quais foram alguns dos seus maiores desafios? Aliás, deixa eu perguntar, quando é que você teve o diagnóstico de TEA? Hoje você tem 35 anos, né? Mas você recebeu o diagnóstico quando? Eu tenho 34, na verdade. 34. Fiz 34 em dezembro. E eu descobri, tem muito pouco tempo, considerando 34 anos numa vida autista, né? Eu descobri tem 2 anos e meio, mais ou menos. Você desconfiava e aí você foi para fazer um diagnóstico, você foi no médico, como é que se deu esse diagnóstico? Eu comecei a fazer terapia no antigo trabalho que eu tinha, e a psicóloga de lá, ela começou a perceber algumas coisas muito diferentes. Eu chegava na sala dela, ela tinha 2 cadeiras floridas, só que eram de cores diferentes. No dia que as cadeiras estavam trocadas, eu não conseguia focar na terapia. E ela foi percebendo esses detalhes, assim, e até que ela me recomendou procurar uma psiquiatra. Aí, na primeira consulta com a psiquiatra, ela já falou, olha, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica para a gente esclarecer todas essas dúvidas. E foi um divisor de águas na minha vida. Ai, que legal. E você sentia alguma dificuldade antes disso? Você percebia que você tinha algumas estereotipias, alguma questão relacionada ao TEA, ou para você foi assim uma surpresa? Não, eu já imaginava. Eu sabia que eu era diferente de alguma forma, mas eu não sabia explicar como. Quando eu procurei a psicóloga pela primeira vez, eu fui lá achando que eu era uma sociopata. Eu falei para ela, doutora, eu acho que eu sou sociopata porque eu não consigo, eu vejo as coisas assim e eu acho que eu sinto muito. Ela, mas Vanessa, isso é o excesso de empatia e não o contrário, né? Eu achava que eu não sentia empatia pelas pessoas, né? Quando, na verdade, eu sofria vendo o sofrimento das outras pessoas, né? Isso me incomodava muito, assim, porque eu não podia ajudar, então nesse momento, eu comecei a perceber com mais força que eu era realmente diferente, né? Foi uma vida inteira com muitas dificuldades sociais, com dificuldades na escola, até que eu não tive tantos. Mas no meu processo de formação acadêmica foi muito difícil. No dia que eu decidi fazer
licenciatura. Eu pensei em desistir muitas vezes mesmo, porque eu não conseguia ter a parte sociável da parte da licenciatura, né, que era trabalhar justamente com os alunos na sala de aula. Eu tinha muita dificuldade em interagir com os meus colegas, e foi uma vida inteira assim, né? Eu me percebia muito diferente dos meus primos, da minha irmã, mas eu não sabia exatamente dizer por que que eu era daquele jeito, né? Então, quando eu recebi o meu diagnóstico, foi, acho que o dia mais feliz da minha vida. Foi uma vida inteira que passou a fazer sentido, assim. Aí hoje eu até brinco que eu tenho 2 aniversários, 8 de dezembro e o dia 20 de março. Você sabe que eu já ouvi muito isso, né? Que o diagnóstico ele tem sido libertador, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, inclusive ela vai fazer agora, né, o teste, né? Ela procurou um psiquiatra, está marcando avaliação neuropsicológica. E ela disse assim para mim, Mara, eu não me encaixo, eu tenho a sensação que eu não me encaixo nesse mundo. Ela usou essa frase para mim. É mais ou menos isso, assim, de não se encaixar? Como é que você vê isso? Quando você fala assim, eu tinha muita dificuldade, eu sabia que eu era diferente. É exatamente isso, é uma dificuldade de pertencimento. Eu não achava que eu me encaixava em absolutamente nenhum lugar. Chega aquela fase que o adolescente começa a querer fazer parte de grupinhos, querer, puxa para um lado mais roqueiro, puxa para um lado um pouco mais alternativo. Eu não tive essa fase assim, sabe? Eu nunca soube me encaixar nem em estilo assim. Então, foi muito complicado, porque é uma dificuldade muito grande não se sentir parte de nada, sabe? Não se encaixar em meios de amigos, enquanto os meus amigos já estavam na fase de ir para balada, ir para festa, fazer social na casa dos outros, eu não conseguia. E eu me culpava por isso, né? Eu achava que eu era uma pessoa de outro mundo, assim, por não gostar. E quando eu ia, depois, no outro dia, eu me sentia muito mal, passava mal, assim, com dor de cabeça, dor no corpo, e só depois de muito tempo que eu fui entender o que era a sobrecarga sensorial, né? Foi um processo, ainda está sendo. Você chegou a ter depressão, crises de ansiedade por conta disso? Não, a minha maior surpresa foi, eu sempre fui muito calma, assim, apesar de todas essas dificuldades, depressão eu nunca tive, mas ansiedade está no meu pacote. A minha maior surpresa, quando eu recebi o meu laudo, foi que veio junto o toque, né? Eu não sabia que eu tinha essa comorbidade, nem imaginava, porque na minha cabeça o toque era aquilo de perfeccionismo, aquelas manias com limpeza, ficar limpando a mesma coisa várias vezes, e o meu não era assim. Mas de ansiedade, até hoje eu ainda preciso controlar. O toque já estou não sei se fala em remissão, mas não tenho mais características de toque, assim, né? E preciso lidar diariamente com as minhas características do autismo mesmo, né? É uma luta diária. É uma luta diária, mas esse fato de você se autoconhecer, de você saber, né, quem você é, a sua identidade, isso é muito importante, né? Sim. Porque foi fundamental no meu processo. Esses dias uma pessoa mandou no meu Instagram assim, ai, Mari, eu tô super triste, tô angustiada. Ela mandou uma mensagem para mim, porque eu descobri hoje que eu tenho TEA, ai, eu não aceito, tá sendo tão difícil. Eu falei, meu Deus, que maravilhoso isso, porque você tá se autoconhecendo, porque a gente não entende, a gente não vê o diagnóstico como algo que rotula, ou algo ruim, né? Ou que você... Não, é você entender quem você é. E aí ela falou que ela estava entrando em depressão porque ela não aceitava. Tem muito disso, né? Você percebe? Você tem essa percepção assim? Porque pelo que eu noto, para você foi libertador. Mas você já conheceu pessoas que não aceitaram o diagnóstico? Sim, eu acho que no começo é muito comum viver aquele período de luto mesmo, né? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que tem estereótipos muito fortes, né?
E aí acredita que o autista não vai ter uma vida funcional, que vai ser incapaz, que vai ser discriminado, que vai sofrer preconceito em todos os lugares, né? E assim, infelizmente, ainda é assim, né? Muitas vezes a sociedade ainda não consegue compreender que o autismo é muito amplo e as pessoas vão ter inúmeras coisas para contribuir, né? E no começo, realmente dá aquele medo, eu acho que principalmente para as famílias. É mais assustador para quem está vendo de fora e acompanhando, né? Eu me senti muito feliz quando eu recebi o meu diagnóstico, mas foi assustador para minha família. Naquele momento, descobrir que você tem uma filha autista, sabe? Dá um baque mesmo. Só que acho que passando o período de luto, que a gente chama assim, né, luto pós-diagnóstico, a gente vai começando a entender e a realmente se libertar, né? Eu acho que depois que eu recebi o meu diagnóstico, eu consegui ter uma vida muito mais funcional, justamente porque eu não tinha mais medo de ser quem eu era, sabe? Eu me julgava muito porque eu achava, eu nunca falei de um jeito muito comum, como as outras pessoas falam, assim, né? No jeito mesmo de falar. Eu sempre tive muitas pausas, assim, precisava pensar. E antes eu me cobrava, eu ficava pensando, nossa, eu não posso falar com pausa, senão a pessoa vai achar que eu sou estranha e não sei o quê. E aí eu ficava me cobrando, me policiando. E me dava uma sobrecarga mental tão grande ficar pensando exatamente no passo a passo que eu ia dar no meu dia a dia, assim, e chegava à noite em casa eu não aguentava. Tinha uma sobrecarga sensorial muito grande. E hoje não, hoje eu falo do jeito que eu gosto, se eu não quiser ficar olhando para a pessoa, eu não me sinto culpada por isso. Tenho os meus momentos difíceis, mas a maior parte do tempo eu consigo me policiar para não ter uma sobrecarga depois. Mesmo as pessoas julgando, acho que eu não me importo mais tanto com os julgamentos. Porque eu falo que quando a gente tem uma identidade firmada, aquilo que as pessoas pensam sobre a gente diz muito mais sobre elas do que nós, né? Eu sempre falo isso. Quando você sabe quem você é, a opinião do outro diz mais sobre ele, né? Então, eu acho que quando você compreende a você mesmo, né? Não, eu sou assim, eu não preciso me culpar se eu tenho mesmo uma sobrecarga sensorial e tá tudo bem com isso, eu me respeito, né? Não precisa sentir culpa, né? Porque se tem uma coisa que as pessoas querem colocar em cima da gente é a culpa, né? Mas eu falo que a culpa também é algo que a gente nega se a gente quiser, né? Então eu vejo assim, uma pergunta, como é que você lidar com essa sobrecarga sensorial? Quando você está num momento assim de muita sobrecarga sensorial, como que você faz? Que dica que você daria para alguém que está sobrecarregado? Às vezes, vou ser muito sincera, às vezes eu nem escolho lidar, eu só deixo acontecer mesmo. Mas a sobrecarga sensorial é muito real, assim, né? Eu não sei, minha cachorra tá latindo aqui, não sei se tá dando para ouvir. Ela quer sair, a porta tá fechada. Mas a sobrecarga, para mim, eu Você gosto de quer fazer. liberar ela? Quer liberar ela? Pode liberar. Ela vai ficar querendo voltar também. Ah, Ela vai ficar descendo igual e subindo, descendo e subindo. a minha é igualzinha. Ela tá fora, ela fica raspando a porta. Ela tá dentro, ela quer sair. Ai, meu Deus. Essa é a minha fiel companheira. Ela gruda em mim, É. não tem Cristo que tire. Mas, falando sobre a sobrecarga, né? Eu gosto muito de fazer aquela analogia do copo de água, né? Que quando. Eu vou abrir aqui para ela, só um minutinho. Tá, pode abrir. Pessoal, vocês podem também deixar as perguntas aí, se vocês tiverem alguma dúvida, né? O Rafael tá aqui me ajudando, né, Rafa? Rafael vai passando aqui para mim, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber da experiência dela, como é que ela viveu, como é que ela, né, superou algumas coisas, pode colocar aqui também, tá? O Rafa meu auxiliar vai me ajudando aqui. Desculpa, Olha, agora ela não, desceu. imagina, imagina.
Mas falando sobre a sobrecarga, né? Eu gosto muito de fazer aquela analogia do copo de água, né? Muitas vezes, como quando uma pessoa neurotípica acorda de manhã, vai para o trabalho, é como se ela estivesse enchendo um copinho de água que todo dia de manhã ele vai estar vazio. E o autista já tem esse copo mais da metade cheio, sabe? Então chega uma hora que ele vai transbordar se a gente não parar de encher, né? E essa é uma coisa que eu ainda estou aprendendo a lidar. Não é todo dia que eu consigo perceber que eu estou tendo uma sobrecarga, mas hoje eu já tenho as minhas táticas, né? Por exemplo, Legal. quando eu chego em casa, independente do que eu estiver fazendo, a primeira coisa que eu faço é deitar assim na minha cama, ficar uns 10 minutinhos olhando para o teto. Isso já vai me aliviar muito, sabe? E cada Aham, autista vai encontrando o seu meio, né? Não aham. existe uma receita formada assim para lidar com a sobrecarga. O negócio é se respeitar mesmo, né? Eu acho que é a parte mais difícil nesse processo. Entender o seu limite e não ultrapassar. Óbvio que às vezes a gente vai estar em um evento que vai querer ficar mais tempo mesmo. Eu brinco que os únicos shows que eu iria na minha vida é o da Taylor Swift e da Beyoncé. Por esses eu aceitaria uma sobrecarga sensorial tranquilo, mas eu percebo que eu preciso pesar na balança mesmo, né? Qual Ó, é o prejuízo? A Thaís está perguntando, ela pediu para você explicar o que que é essa sobrecarga sensorial. A sobrecarga sensorial é quando a gente recebe muitos estímulos durante um dia, um determinado momento. Aí essa sobrecarga ela pode vir em forma de barulhos extremos. Eu não tenho dificuldade com barulhos altos, mas ruídos me incomodam muito, muito. É uma das coisas que mais me dá sobrecarga sensorial. Pode vir em forma de muitas cores misturadas, pode vir, é uma superestimulação que o nosso corpo sofre, né? Tanto E a partir do, visual como auditiva, né? sim, a partir do momento que a gente não consegue equilibrar essa sobrecarga, a gente passa muito mal depois, né? Tem autistas que sentem dor no corpo, enxaqueca, essas coisas, cada um reage de um jeito também, né? Aham. E como que você lida assim? Você tem problema em lidar com situações assim inesperadas na sua rotina? Como que é isso? Muito. É É? uma coisa que me tira do eixo. Ah, Hoje eu consigo lidar melhor, faço terapia, mudança de rotina não é mais o que mais me incomoda diariamente. Hoje eu consigo moldar, digamos assim, a minha rotina para que eu consiga ter bastante previsibilidade, né? Mas antes era um motivo de muito sofrimento, básico assim. Teve uma situação que eu fui sair com a minha mãe e com a minha irmã. Eu tinha recebido o diagnóstico há muito pouco tempo e nós tínhamos combinado de ir de carro até a casa da minha irmã e de lá a gente ia no carro da minha irmã com ela para o lugar. E aí, do nada, elas mudaram de ideia e resolveram que ia cada um no seu carro. Nossa, foi o fim do mundo para mim. O passeio acabou praticamente. Eu fiquei de mau humor e depois só que eu fui percebendo que eu estava sofrendo uma sobrecarga por conta da mudança de rotina, né? Hoje eu já lido bem melhor com essa parte de previsibilidade, mas ainda é difícil. Eu, sinceramente, acho que nunca vai se tornar algo natural, mas eu vou aprendendo a lidar. quando você fala, né? Olha, Mara, eu aprendi a lidar. O que que te ajudou a lidar, né? Você falou da terapia. Você procurou que tipo de terapia? O que que funcionou para você? Que te ajudou? Que tem te ajudado com estratégias assim, tanto para se entender como para o seu dia a dia? Porque assim, eu vejo assim, às vezes as perguntas, as pessoas pensam assim, ai, tá, agora eu tenho diagnóstico, agora o que que eu faço? Para onde eu vou? Tem pessoas que perguntam, tá, e agora? Procura uma psicóloga, procura uma, que tipo de terapia, que tipo de abordagem? O que que você fez? Qual foi o caminho que você trilhou? Bom, no meu processo, eu fiz a avaliação
neuropsicológica com uma profissional que era da linha do TCC. Não sei se toda neuropsicóloga é do TCC, mas eu continuei depois com a mesma psicóloga. A mesma que fez a minha avaliação foi a mesma que eu dei continuidade na terapia e estou com ela até hoje, né? Faço TCC, faço também atividade física, é o que me ajuda muito nesse processo também. A parte mais difícil é lidar com a alimentação. Eu sinto que eu preciso melhorar essa parte ainda, que é uma dificuldade muito grande. Mas depois do meu diagnóstico com a psiquiatra, eu dei continuidade nesse processo. O que eu faço que tem me ajudado muito na terapia são aquelas liçõezinhas que a gente faz para a semana, né? Ela me ajuda bastante a me organizar. Antes eu não conseguia eleger na minha vida nem o que era prioridade e importância. Hoje eu já consigo fazer toda essa separação e ir lidando melhor com essas situações que eu vou vivendo diariamente, né? Eu acho que a minha qualidade de vida aumentou muito depois que eu comecei a fazer terapia. Por isso que eu falo, né? O diagnóstico, gente, ele é libertador, porque ele vai te mostrar quais são os caminhos, né, que você vai trilhar. Por exemplo, se eu fosse diagnosticada hoje com problema no rim, né? Esse diagnóstico me traria os próximos passos. Então, nada mais do que o diagnóstico é mostrar quais são os passos de desenvolvimento que você vai ter que fazer. Perguntaram aqui, né, sobre a TCC, gente. TCC é terapia cognitivo-comportamental, tá? Perguntaram ali embaixo. Quando você falou da sua família, né, que você falou que vocês passaram por esse processo de luto, o que foi mais importante para você? Porque aqui na live a gente está será que esse barulho é do meu outro celular aqui? Tá um chiado. O que foi mais importante? Você mora com seus pais? Sim. Tá. Se você pudesse falar assim, ó, porque tem pais aqui, tá, nessa live assistindo, que têm filhos também, que são diagnosticados, e tem pais aqui esperando o diagnóstico, tá? O que foi importante para você em relação aos seus pais, que você poderia deixar de dicas para os pais que estão aqui? O apoio foi fundamental. Em vários momentos, quando eu pensava em desistir, tanto do meu processo de melhora mesmo, para começar a procurar ajuda, ter a coragem de procurar ajuda já foi muito difícil. E sem o apoio dos meus pais e da minha irmã, eu não teria conseguido. Obviamente, eles ficaram com muito medo, muito assustados, né? Afinal, nunca imaginavam que eu seria autista, mas o apoio que eles me deram e a compreensão e a paciência que eles tiveram, né? Hoje eles entendem que eu preciso dos meus momentos sozinha, eu preciso de mais calma para entender algumas coisas, e eles são os primeiros a me ajudar e me apoiar nesse processo. Legal, Eu acho né? que o fundamental é apoio mesmo. É o apoio, é o amor, é o carinho, é a aceitação, né? É a empatia. Porque, assim, todos nós temos as nossas necessidades, com diagnóstico ou sem diagnóstico, né? Eu tenho duas filhas, uma de 20 e uma de 17. E eu vejo assim, meu Deus, como elas são diferentes, como cada uma requer uma abordagem diferente. Quando eu tenho que corrigir, eu corrijo de forma diferente. Quando eu tenho que acolher, eu acolho de forma diferente, porque cada indivíduo é único, né? Mas eu falo que o amor, acima de tudo, é a melhor coisa, né? Então, mamães que estão aí esperando um diagnóstico, não fiquem ansiosas. Agora, uma dica eu dou para você que é família, para você que é mãe, estude, procure conhecimento, porque o conhecimento, gente, ele é tão libertador quanto o diagnóstico, tá? Porque não adianta a gente ter o diagnóstico, você teve o diagnóstico de que seu filho foi diagnóstico com transtorno. E se você é mãe, e agora, o que você vai fazer? Você vai ter que buscar conhecimento para você poder ajudar o seu filho nessa jornada, né? Então, eu falo assim que
Se você tiver o diagnóstico, mas você ficar à mercê da falta de conhecimento, aí vai ser um problema, né, Vanessa? Aí não tem como caminhar, né? Sim, a gente precisa correr atrás dos nossos direitos, né? O autismo é uma luta pela visibilidade diária, né? A gente precisa estar o tempo inteiro lembrando as pessoas que é um estereótipo, que é amplo, ou que é um espectro, que é amplo, e Uhum. que nenhum autista vai ser igual ao outro, né? Então não adianta Isso. um pai estar naquela expectativa, ai, nossa, mas o filho do meu vizinho é autista e ele não consegue fazer tanta coisa. Não é porque isso acontece que o seu filho vai ser assim também, né? É uma Isso. luta diária mesmo. A gente precisa Uhum. estar vencendo os nossos próprios medos para poder lutar pela causa. E temos muitos direitos legais hoje em dia, né? O autismo está tomando uma visibilidade muito grande hoje em dia. Que bom, né? E sobre a alimentação, né? Você falou um pouco que você sofreu aí na alimentação. Quais foram os seus maiores desafios? Porque eu vejo assim, tem a seletividade alimentar, né? Como que você enfrentou tudo isso? E se hoje você deve enfrentar ainda algumas questões dessa área, né? Sim, a seletividade alimentar é um dos problemas que eu mais tenho dificuldade até hoje. Sempre tive muita dificuldade com texturas. Tem umas que só de pensar já me apavora, assim, tipo mamão, essas coisas, nossa, arrepia, só de pensar, preciso nem estar perto do alimento. Mas é uma dificuldade que é muito interessante, porque no meu caso, eu tenho a seletividade, mas ela não sei se a palavra certa é momentânea. Existem períodos que eu vou passar dias e dias comendo a mesma coisa. Aí, de repente, aquele alimento vai passar a me dar enjoo, me dar náusea, e eu vou parar de comer de repente. Aí a minha mãe sofre muito com isso, né? Porque às vezes eu fico um tempão comendo só, sei lá, estrogonofe, por exemplo. A última foi, vou dar o exemplo da última, que foi arroz, feijão e macarrão sem nenhum tipo de molho. Fiquei meses, acho que uns 2 meses comendo só. Só isso, no almoço, no jantar, se bobear até de lanche. Aí do nada viro a chave, aquilo lá já passou a ser ruim, eu não quero mais comer aquilo. Aí essa é a minha maior dificuldade. Já procurei nutricionistas, mas é muito difícil hoje encontrar nutricionistas que lidem com essa seletividade, né? Eu ainda não encontrei, Eu tenho mas uma nutricionista que trabalha comigo aqui no Grupo Rema. Ela só trabalha, inclusive ela tem um filho, né, com TEA, e ela trabalha dentro das nossas pós a disciplina de seletividade alimentar. Se depois você quiser o contato dela, pede para a Juliana Sena, sabe? A Jucena que conversou com você. Você tá com sim. o WhatsApp dela, né? Uhum. Pede para ela, fala, Ju, a Mara falou de que vocês têm uma nutricionista. E aí a Ju te passa o contato dela. Ela é especialista na área de TEA. Ah, eu quero. É, ela chama Xana, Tá, vou mas falar ela com é ela. maravilhosa. Ó, a missionária Helena falou assim: ó, meu esposo tem 51 anos e desconfiei quando comecei a fazer minha pós em neuropsicopedagogia. Agora estou aguardando o diagnóstico, mas eu estou buscando formas de auxiliar. Queria saber sobre alimentação. Olha que legal. O que a gente te aconselha, né? Procurar mesmo uma nutricionista focada nessa área, né? Que tenha especialização nessa área. Uma outra pergunta. O que você faz na sua vida profissional Eu sou hoje? Você está professora de educação infantil, de ensino fundamental, da onde? do Fundamental 2 de Geografia, anos Ai, finais, do sexto ao nono ano. do sexto ao nono ano. E quais são os teus maiores desafios? Na nossa pós de TEA, eu abordei lá na nossa pós a questão do desafio do TEA adolescente e adulto no mercado de trabalho.
Então, assim, quais são os seus maiores desafios na sua vida profissional, lá dentro da escola? Os seus desafios maiores são com os alunos, em sala, ou são com os professores, ou é com o planejamento? Quais são os seus desafios? Hoje, acho que é uma coisa que foi mudando também com o tempo. No começo, com certeza, era a parte social. Eu tinha muita dificuldade em interagir com os colegas, mas essa parte eu fui melhorando. O que mais me incomoda e acho que me atrapalha hoje em dia é a dificuldade em identificar o que está acontecendo com os meus alunos. Ah, Eu não consigo ainda perceber se está passando mal, se está triste, se está feliz. Até em mim, às vezes é difícil identificar em mim mesma essas condições, assim, né? Hoje é o que eu mais sinto dificuldade, porque lidando com adolescentes, eles são a mudança de humor o tempo inteiro, né? E eu não consigo ter essa percepção um pouco mais ampla. E aí eu preciso estar sempre pedindo ajuda para minha coordenadora ou para algum colega para me ajudar a entender. Será que fulano estava triste hoje? Ou foi impressão minha? E aí elas vão me ajudando e a gente vai conseguindo. Mas é uma dificuldade, assim, que eu vejo que não é só na escola, né? É uma dificuldade que eu tenho na vida mesmo. Lá ah, dentro, de organização também, eu melhorei muito na minha parte de organizar, mas eu brinco que professor foi a profissão que eu escolhi, que me escolheu e que eu mais tenho previsibilidade, assim, né? No início do ano eu já recebo as minhas turmas, já recebo o meu calendário, que não vai mudar com tanta facilidade. Então, para trabalhar essa parte da previsibilidade, me ajuda muito, assim, não ter medo de mudança de rotina, essas coisas. Então, é um dia após o outro mesmo. que legal. Ó, a Esther, psique, deve ser psicóloga, ela falou assim: ó, minha filha está aqui ao lado e dizendo que nessa live está conseguindo se entender e está traduzindo tudo o que ela sente. Olha que lindo. Olha que Que importante, fofa. né? As nossas experiências, como que ajudam, né? As outras pessoas. Porque eu vejo assim que na área profissional, né, principalmente hoje os professores do ensino fundamental, da educação infantil, ensino fundamental 1, eles nos procuram muito para se preparar, né, para trabalhar com as crianças com TEA na escola. Mas eu vejo ainda uma procura muito pequena dos professores do ensino fundamental 2, do ensino médio, da graduação, em procurar conhecimento sobre essa área. E aí, se eles não têm conhecimento, como é que eles auxiliam vocês? Por exemplo, como é que uma coordenadora, uma diretora te auxilia se ela não tem conhecimento sobre o TEA? Como é que ela auxilia uma professora? Complicado isso, né? Sim, lá na escola que eu trabalho, é uma escola particular, né? No começo, eu sempre tive muita segurança, eu sempre me senti muito acolhida lá. Nunca tive medo. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu ainda não tinha o meu diagnóstico. Mas, justamente por eu saber que lá era um lugar acolhedor, eu sabia que eu não ia ter nenhum tipo de problema, né? E foi justamente assim. Hoje são grandes parceiras nessa área do conhecimento, né? Do mesmo jeito que eu estou aprendendo a me entender e aprendendo, porque não, as pessoas acham assim, né, que por eu ser professora e autista, eu vou entender completamente como funciona o meu aluno autista, né? E não é exatamente assim, porque ele é muito diferente de mim. E aí é um Uhum. processo que está todo mundo aprendendo junto, né? Mas eu percebo justamente isso, assim, as pessoas têm dificuldade em começar novas graduações para lidar com essas dificuldades dos alunos, né? E Mas olha eu só, espero que isso mude. e olha só, pessoal, ela fez a pós-GTEA, tá fazendo a psico com a gente.
a Isso. psicopedagogia com a gente, porque, né, ela relatou aqui que ela está com dificuldade, né, tem dificuldade mesmo com as crianças, dificuldade de aprendizagem. E olha só, né, eu sempre falo que quem quer aprender, quem quer buscar conhecimento, não tem desculpa nenhuma, né? Nada é um impeditivo para você. Então eu falo, por isso que eu falo, gente, vocês que estão aí ouvindo, vocês precisam buscar mais conhecimento, até para que a gente possa promover mais espaços de compartilhamento de informação, porque hoje falaram aqui, ó, ai, quase não se fala nisso. Realmente, né? Nós aqui do Grupo Rema estamos sendo pioneiros nesse assunto, em abrir espaços para esse assunto. Elaboramos uma pós-graduação agora com esse foco, com TEA na adolescência e na vida adulta, para preparar os profissionais, tanto na escola quanto na clínica, quanto no ambiente de trabalho, né? Por exemplo, a gente tem a empresa aqui, né? Como é que eu preparo o meu time? Como é que eu coloco o meu time para auxiliar um adulto, né? Um profissional com TEA? As empresas hoje precisam também estar preparadas. Então, eu falo que esse assunto é um assunto que requer conhecimento de todo mundo, né? Perguntaram aqui, ó, os curiosos querem saber como é que você lidar com a vida amorosa? Ai, não lido. Essa Não, com certeza é a parte que mais eu preciso melhorar, assim. É, ainda, porque você amizade, já melhorou em muitas. Você é sim. super evoluída, então é só um passinho. A amizade para mim é um pouco mais fácil, mas essa parte amorosa é muito difícil para mim. Como eu não consigo identificar muito bem os meus sentimentos e os sentimentos das outras pessoas, é muito difícil entender quando está acontecendo um flerte, nem sei se usa mais a palavra flerte, né, hoje em dia, a paquera, essas coisas. Então, não é algo assim que ainda faça parte da minha realidade nesse momento, mas é algo também que me incomodou durante muito tempo, porque eu achava que eu precisava, aos 30, já estar casada, com 5 filhos, pós-graduada. E aí depois, só que eu fui entendendo mesmo e aceitando. Hoje não é mais algo que me incomoda. Se alguém me pergunta, você tem namorado? Não, nunca namorei também. E não é algo mais que me incomoda. Assim, a sociedade me cobra mais por esse lado, para ser bem sincera, do que pelo autismo. Assim, eu me sinto mais Uhum. cobrada como mulher nessa parte de não estar casada Não, ainda. é E quando eu sempre assim, falo, quando você não namora, quando que você vai namorar? Quando você namora, é, quando você vai casar? Quando você vai casar, quando você vai ter o filho? É uma pressão, né? sim, mas Tipo eu assim, vai cuidar da não sua ligo vida, mais. É, né? Vai cuidar da sua vida, né? Mas a cada um tem sociedade, seu tempo. cada um tem seu tempo, né? É, deixa eu ver aqui. Se você pudesse deixar Tem alguma pergunta aí, Rafa? Não? Se pudesse deixar um conselho, né, para as pessoas que estão aqui assistindo essa live, né? Daqui a pouco a gente está encerrando aí. O pessoal está perguntando sobre a pós, gente. Primeiro, deixa eu só fazer um convite especial aí para vocês. Se vocês não seguem o Instagram da Rema, siga aqui o nosso Instagram, né? Nós temos o nosso canal do YouTube, do Grupo Rema Educação, que também tem muito conteúdo lá gratuito que vocês podem acessar. Nós temos eventos aqui de terça-feira à noite, de quinta-feira à noite, às 18h30, de sábado, às 8 horas da manhã. E esse é um assunto que a gente sempre está discutindo aqui, tá? E se vocês também tem gente perguntando aqui, qual posso fazer? Esse não é o assunto dessa live, né? Mas se você tem interesse na pós, vai lá no Instagram da Rema, no @Rema Educacau, que é esse Instagram aqui que você tá? E deixa uma mensagem ali, a gente entra em contato com você, tá bom? Só para responder aqui, ó, a Lorena tá perguntando, né? Giselda perguntou: ela é tua aluna já? Sim, Giselda. A Vanessa é nossa aluna aqui, tá fazendo a pós com a gente, né? Dá um curso para ela, Mara. Sim. Olha aí, Giselda, o pessoal aí, ó, né? A Edmar diz que tá amando a live. Quem mais? Que guria bacana, ó, estão te elogiando aqui. Isso mesmo, gente. Mas assim, se você pudesse deixar um conselho, né? Uma palavra mesmo de sabedoria que pudesse ajudar as pessoas que estão aqui
você deixaria para a gente encerrar aí esse momento tão especial e tão gostoso, né? Porque daqui a pouco a live já vai cair aqui. Bom, para os autistas, não tenham medo. Se arrisquem, se joguem, corram atrás dos seus sonhos. Para as famílias dos autistas, também não tenham medo. É um caminho que é difícil, mas com muita paciência, calma e acolhimento, a gente consegue evoluir, sabe? E para a sociedade, acho que para tirar esse estereótipo de que autista é tudo igual, de que eu não tenho cara de autista, e parar de colocar as expectativas em cima da gente, né? Nós já somos tão cobrados por nós mesmos para tentar ter uma vida funcional com mais facilidade, que receber o peso das palavras das pessoas algumas vezes afeta mais do que uma sobrecarga sensorial, sabe? E corram atrás dos direitos, nós temos muitos, muitos, muitos direitos, e hoje em dia o que a gente precisa mesmo é trabalhar com esses espaços de informação, né? Mostrar para as pessoas que o autista tem espaço na sociedade, que nós somos funcionais, que nós não vamos ser iguais ao seu sobrinho, ao seu neto, ao seu irmão, mas que somos também pessoas incríveis e que temos muito a contribuir. Que legal, que legal. Fico muito feliz. Ô, Rafa, qual que é a nossa próxima live? Ó, dia 13, pessoal, a gente vai estar aqui falando sobre esse assunto também. Quero convidar vocês, tá bom? Dia 13 agora de março, a gente vai estar com um professor, que é um profissional que atua nessa área também, para a gente estar trocando algumas experiências. E no dia 20 de fevereiro, né, Rafa? De março, desculpa, fevereiro já. Dia 20 de março, nós estaremos aqui com um evento só para falar sobre esse assunto também. Então, já reservem a data aí, ó, 13 de março. E dia 20 de março, a gente vai trabalhar especificamente o TEA na vida adulta e na adolescência. Agendem aí, convidem os seus amigos, né? Convidem aí o pessoal da sua escola, manda o link aí nas suas redes, entra, nós vamos fazer pelo Instagram, tudo, tá? No YouTube. Ah, tá. A próxima live é pelo Instagram, tá? No dia 13 de março. E o evento do dia 20 de março a gente vai fazer pelo canal do YouTube. Tá bom, gente? Anotem aí. Bom, Vanessa, daqui a pouco vai cair aqui, né? Eu quero agradecer, tá? Pelo carinho, quero te parabenizar, né? Porque eu vejo assim que você é uma vencedora, é uma batalhadora, é uma inspiradora, me inspirou muito. E eu creio que as pessoas que estiveram aqui também foram inspiradas pela tua trajetória, pela tua vida, pelas suas lutas, né? Por tentar mesmo se superar a cada dia. Eu também sou assim, cada dia eu quero me superar, cada dia eu tenho também as minhas dificuldades, cada dia eu estou trabalhando mais nelas, e é isso que nos leva, né, sempre para um próximo nível. Então, assim, eu quero te parabenizar, que você continue sendo essa inspiração e que você continue também sendo um instrumento na vida dos seus alunos, né? E sucesso mesmo na sua carreira. Que você precisar da Rema, a gente está aqui. E pede lá, tá? Que eu vou pedir para a Ju passar para você o contato da nutricionista. E, pessoal, a gente vai se despedindo aqui desse momento tão especial. Você quer agradecer, Vanessa? Muito obrigada, primeiro, Mara, pelo convite. Foi bem desafiador, mas foi maravilhoso participar aqui. Acho que a gente precisa mesmo dos espaços para falar sobre o autismo adulto, adolescente. Obrigada, pessoal, também pelos elogios e estamos aí. A luta é diária e vamos conseguir. Tá bom, gente. Obrigado. Deixe aí o seu depoimento. Vocês gostaram dessa live? Coloca aí para ela ler aí, ó. Coloca aí uma palavra para a gente encerrar essa live aí, ó. Foi muito bom ouvir você. Você viu? Ó, parabéns. Volta outras vezes. Isso mesmo, gente. É muito legal ter esse feedback de vocês, tá bom? Gente, beijo no coração. Espero vocês no dia 13 de março aqui no Instagram da Rema. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Vanessa, tchau.